Muito bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais uma série de Escola Bíblica Dominical para o exercício de 2021. Espero que nós possamos passar este ano melhor do que o ano passado, com mais esperança, e que a escola bíblica possa ser alvo em 2021 por você de um envolvimento maior para o seu crescimento espiritual. Eu espero também que a passagem de ano que acabou de acontecer possa ter trazido, junto com esta esperança, motivação para servirmos melhor a Deus neste novo exercício e já agradecendo a Ele por tão bela dádiva, por nós podermos estar gozando de plena saúde, por nós podermos ter nos mantido até agora ilesos desta doença que ora agride e atemoriza o mundo, e isto não deixa de ser um grande motivo para nós agradecermos a Deus, para que neste novo ano nós possamos assim continuar e usarmos a nossa vida e a nossa saúde por conseguinte, para devotarmos uma maior dedicação ao reino do próprio Deus. Então agora nós vamos orar antes de começar o nosso estudo ou a nossa aula, estudo de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Querido Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor neste momento por tão boas dádivas concedidas a nós até aqui, pela Tua proteção, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, e que nós, em contrapartida, neste novo exercício de 2021, possamos melhorar, procurarmos ver os pontos que não foram tão bons no exercício de 2020, e te agradecemos, Senhor Deus, porque tanto nós como nossos entes queridos têm sido mantidos longe desta pandemia, e assim nós queremos interceder para que continue desta forma, e também aquelas pessoas que ficaram doentes possam usar esta experiência para perceber que conseguiram sair com a Tua ajuda e assim atribuir ao Senhor o devido louvor que o Senhor merece nessas condições. Pedimos que a cada dia deste novo ano o Senhor venha habitar conosco, falar aos nossos corações através da ação do Teu Espírito Santo, e que nós possamos dar ouvidos ao Senhor, não negligenciando aquilo que o Senhor pede que cumpramos junto ao Teu reino. Abençoa-nos também neste dia. Obrigado porque nós pudemos acordar e ver este novo dia que o Senhor preparou. Muito obrigado pela Tua benevolência para com as nossas vidas, Senhor Jesus, e é em Teu nome que nós oramos agradecidos por tudo, mais uma vez. Amém. Então, o estudo de hoje, a aula, denomina-se desigrejados. É um fenômeno que tem atingido a muitas nações, inclusive a nossa, de uma forma preocupante. A igreja, com o passar da história, ela tem padecido bastante perseguições, sofre ataques constantes, investidas de Satanás com a finalidade de impedir o seu crescimento e a sua continuidade.
A liderança das igrejas também, ao longo dos anos, tem sofrido ataques escandalizantes. E isso tem desestruturado os pilares da igreja ao longo do tempo, e talvez este seja um dos motivos que tem desagregado pessoas que tornam-se então desigrejadas. Dificuldades financeiras, dentre outras coisas, também têm atingido muitas igrejas, e muitas delas têm sucumbido em suas investidas, em suas ações de evangelismo ou quaisquer outros meios pelas quais elas se estabeleçam, cumprindo assim o papel que é cabido à mesma. A palavra nos adverte que, no romper dos séculos, o amor que nunca falha seria aniquilado pelas profecias, e havendo línguas, cessaria. E com o avanço da ciência também desapareceria. Segundo 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O certo é que, segundo pesquisa e estudos fundamentados na história da Igreja de Deus, não como instituição de movimento reformador, mas como de âmbito universal, o crescimento alcançado pela igreja primitiva no campo do crescimento em amor e no físico não mais existirão como no passado. Isto não é uma boa perspectiva futurista para a igreja. E sabemos que pelas profecias os tempos ficarão cada vez mais difíceis para a mesma, ou para nós, bem dizendo assim, porque nós, na verdade, somos quem formamos a igreja. A igreja tem pernas. Uma das causas para isso estar acontecendo é que a igreja não está cumprindo talvez aquilo que está descrito ou solicitado em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é quase matemático, irmãos. Não dá para fugir destas posições, destas colocações e solicitações como igreja, para que a mesma possa ter alguma esperança de vida saudável. Infelizmente, isso acontece porque a igreja está sem poder, porque não tem tido tempo suficiente para com Deus na pessoa de Cristo, que é o cabeça da mesma. E pensando que Cristo é o cabeça da igreja, nós podemos chegar a algumas reflexões. Quando o corpo não está em sintonia com o cabeça, ou está destroncado em seu pescoço, ou até mesmo decapitado, isto gera um estado de coma e morte. Então, a cabeça, que é Cristo, precisa estar muito bem ajustada na base que liga a cabeça ao resto do corpo, e quando isto não acontece, é porque pode haver algum problema de destroncamento, decapitação, e isto causa interrupção no relacionamento saudável entre o cabeça, que é Cristo, e a sua igreja, que somos nós. Também é, de certa forma, matemático. Não tem mistérios nisso. Não tem o que compreender, o que refletir, o que filosofar. Isto vem acontecendo de modo que a igreja não tem conseguido também salgar e iluminar o mundo, como está descrito em Mateus 5,13, como papel desenvolvido, mas está pouco a pouco sendo impactada pelo mundo através de muitas ilusões que têm entrado dentro da igreja, veiculadas pelo seu inimigo maior, evidentemente.
Isso tudo de modo bem sutil vem sendo arrastado. E a palavra de Deus nos ensina que não é boa a vossa jactância. O que é jactância? Jactância é vaidade, soberba, arrogância, amor próprio, mas não uma dedicação altruísta a esta instituição. Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Pequenas coisas em nossas vidas vão somando-se e fazendo com que haja desagregação daquilo que deveria ser, ou estar, ou existir como igreja, mas que tem dado lugar a crescimento excessivo de coisas ruins que tem afogado a igreja ao longo dos tempos. E nós somos os únicos responsáveis por isto. Não há a quem responsabilizar do que a nós mesmos. E este texto nos exorta a carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Os dons que o Espírito Santo dá à igreja são também alvos de Satanás para destruir o corpo de Cristo, porque os dons é o sangue da igreja, é a vida que leva energia aos seus músculos. Imagine uma célula, e isso é muito propício falar hoje em dia, sendo atacada por um vírus. Nós temos ouvido falar muito disso ao longo dos últimos 10 meses, 9, 10 meses. É a própria ação satânica para com a igreja, a invasão de um vírus a uma célula. É a mesma coisa. Vou explicar. Existem dois tipos de ação de um vírus numa célula. Uma delas é onde o vírus entra na célula, copia o seu DNA e explode a célula, e com esse DNA ele vai se multiplicar. É a ação lisogênica, ou melhor dizendo, lítica. Um nome técnico tão somente. Ou então ele se acopla à célula, suga aquilo que a célula tem de mais importante, e então ele se desliga da célula, a célula morre da mesma forma, mas ele então leva para si da mesma forma as informações para a replicação. Então, as próprias coisas da célula são levadas para fora e multiplicadas de modo equivocado no corpo do vírus, para que ele cresça e vá matando o corpo pouco a pouco, porque um corpo é formado por células. Células formam tecidos, todas elas juntas, tecidos formam órgãos, órgãos formam aparelhos, e aparelhos, os diversos aparelhos do nosso corpo, formam um organismo. Satanás usou a mesma coisa no passado para com Adão e Eva. Satanás foi expulso do céu. Por quê? Porque ele usurpou ser igual a Deus. Grosso modo, foi isso que aconteceu. Foi expulso, perdeu sua salvação, e com ele, diz a palavra, 1/3 dos anjos. O que Satanás fez para trazer a multiplicação do pecado, destruindo a sociedade e, por conseguinte, a igreja e até mesmo as famílias, coisa que a gente já falou numa outra aula aí, naquele tripé que Deus institucionalizou. Satanás chegou para Adão e Eva e disse o seguinte: ei, psiu, eu não sei se eu já falei sobre isso em alguma aula, porque foram tantas, então eu não sei, mas então, se eu já falei, estou apenas fortalecendo e repetindo neste cunho. E então Satanás, ele, no seu engano, pai da mentira, ele fala para Adão e Eva: olha, Deus, ele falou para vocês usarem tudo que tem neste jardim, não é verdade? Menos aquela árvore ali. Sabe por que Deus não quer que vocês se aproximem daquela árvore? Porque ela tem um fruto.
E este fruto, ele vai fazer com que vocês, quando comerem dele, tornem-se igual a Deus. E Deus não quer concorrentes, Ele quer escravizar vocês, Ele quer vocês abaixo dele a todo custo. Por isso Ele deu essa ordem. Então, vocês não devem deixar de comer este fruto coisíssima nenhuma. Vão lá e comam e vocês serão como Deus. E nas entrelinhas ele pensou assim: porque foi isso que eu tentei fazer e me dei mal. Então eu vou usar vocês para continuar o meu projeto agora de vingança. Foi o que ele fez. E Adão e Eva, na sua inocência, caem nesta armadilha e através disto o pecado, o fenômeno do pecado que nos separa de Deus, entrou no mundo, a exemplo do que um vírus faz com uma célula. O pecado entrou no mundo, jogado por Satanás, tirando, das experiências que ele tinha tido com Deus no passado e transformando numa nova investida e destruindo tudo aquilo que Deus havia programado para cada um de nós e para este mundo. E trouxe então toda essa série de mazelas, de tristezas, de sofrimento que o pecado causa. Satanás usou a mesma estratégia que um dia ele teve para com Deus, agora usando com as rédeas Adão e Eva no mesmo intento. Então, a palavra de Deus nos ensina que Jesus, com a igreja, Jesus fala sobre a edificação da mesma em Mateus capítulo 16, 18. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, e edificarei a minha igreja sobre esta rocha, que é Pedro, numa conversa que ele teve ali, naqueles momentos. Posteriormente a isso, o princípio da igreja acontece na cidade de Jerusalém, como descrito no livro de Atos 2. E então, ali também é revelado como era a vida da igreja, como ela era florida, como ela era forte, como ela era simples, como ela produzia frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos, por causa desta simplicidade, desta formosura, desta singeleza, Ali está descrito isso. E nós devemos nos mirar nestes exemplos da igreja primitiva de Jerusalém, que foi instituída pelo próprio Cristo. E então, as pessoas que formavam essa igreja são chamadas de cristãos em Antioquia, pela primeira vez, como está escrito em Atos capítulo 11, versículos 26. Então Jesus mandou, vamos dizer assim, igrejar. E Satanás manda desigrejar, porque ele é oponente a Deus. Em 2000, segundo pesquisas, havia 1 milhão de desigrejados no Brasil. Em 2010, segundo outra pesquisa, houve um aumento de 900% dos desigrejados, passando para 10 milhões. E em outra pesquisa ainda cita mais ou menos 400 milhões. Então, fazendo uma conta aí e uma média, vamos dizer que os desigrejados hoje são em torno de 7 milhões de pessoas que estão nesta situação de crescimento deste novo movimento. Não é tão novo assim, mas pode-se dizer que é novo em comparação com a igreja, evidentemente. São pessoas insatisfeitas que romperam definitivamente com uma congregação ou até congregam, mas sem querer vínculo algum ou sem submeter-se a regras nenhumas colocadas pela igreja e pela conduta de vida cristã. Ser crente em casa não é possível, até porque Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos ensina que nós não devemos abandonar o costume de estar indo à igreja, o que é muito importante, porque a igreja é uma das instituições mais importantes existentes na face da terra.
e é onde todos nós devemos estar. Em Gênesis capítulo 3, capítulo 7, Adão e Eva percebem que estão nus. E ali então entra uma necessidade de moralidade por parte deles, porque até então não havia maldade alguma na sua nudez. Satanás se aproxima e impõe o nu, o despir. Aquilo que era para vestir, ele impõe como despir também. Assim como Jesus falou em igrejar, ele fala em desigrejar. Mesmo com o conceito humano sobre moralidade. O carnaval é uma grande prova disto, onde as pessoas se despem, não se vestem. Dentre outros, e mais outros, movimentos que levam a isto. Hoje temos em 2021 uma gama de imoralidade na sociedade. Os jovens estão perdidos porque são muitos deles filhos oriundos de famílias desagregadas, desajustadas, e isso tem causado uma revolta e um movimento paralelo por parte deles no uso de drogas, no uso de rebeldia. Nós vemos isso espalhado em vários locais da cidade, que a gente não entende por que certos movimentos sociais acontecem na vida dos jovens. Eles se rebelam, tentando inserir na sociedade violência, maus costumes que agridem os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes. Tudo porque teve esta desagregação familiar, que começou lá nos Estados Unidos na década de 50, através de movimentos de paz e amor, movimentos hippies e outros mais, que trouxeram uma série de mudanças e libertinagem, não liberdade, mas libertinagem familiar, com as mulheres se emancipando, mas de uma forma equivocada, causando movimento feministas e os machistas, e essa confusão toda gerando uma sociedade desagregada e desajustada, onde a igreja tem que ter um papel muito importante de reequilibrar isso, mas está difícil porque a igreja tem que estar saudável para cumprir bem este papel. Então, a imoralidade em 2021, infelizmente, com todos os prognósticos que nós almejamos de ser um ano melhor, está um pouco difícil quando nós pensamos, além da página número 2, sobre isto. O uso livre de tóxicos e a implantação deles cada vez mais gritante na sociedade, o homossexualismo conquistando cada vez mais campo e simpatia por parte das pessoas. Deus moraliza, Satanás desmoraliza. Igreja é escola. O momento mais importante numa escola é a prestação de contas, chamado de prova. Aquele dia dá um frio na barriga que muitos de nós sabemos o que é, porque já passamos muito por isto, né? O dia mais importante também das nossas vidas será o dia da nossa prestação de contas a nível espiritual também. O que nós estamos fazendo aqui, como nós temos vivido com aquilo que aprendemos. Mateus 25, versículos 14 a 30, nos ensina sobre a questão dos talentos. Aqueles homens que ganharam talentos, um já tratou de multiplicar, o outro ficou com medo porque sabia que o patrão era brabo e tratou de esconder, né? Então nós temos neste texto uma história muito sintética, que eu estou fazendo isso até por causa do tempo também, mas muitos podem entender quando leem isso, a preocupação de alguns em multiplicar rapidamente aquele quinhão que ganhou, e o outro escondeu e guardou porque tinha medo que o patrão o cobrasse, né? Basicamente este o choque do ponto positivo e o negativo deste texto bíblico, mas nós podemos ler depois, está aí bem claro, Mateus 25, versículos 14 a 30, que você pode ler e refletir sobre isso em sua vida, e eu, evidentemente, na minha. As moedas citadas ali, que foram dadas,
são aquilo que Deus confiou a você quanto aos dons. O que você sabe fazer com tantos dons disponíveis no mercado, entre aspas, espiritual? Você tem multiplicado os dons que Deus te deu ou os tem enterrado também? Quanto ao mais os usar, mais dons terás. Apocalipse 14, 13 nos ensina que felizes os que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade? Responde o Espírito de Deus. Eles descansarão dos seus trabalhos porque levarão consigo os resultados dos seus serviços. Está aí uma prova cabal disto. E segundo Timóteo, capítulo 4, 7, nos ensina um texto muito legal, muito conhecido por parte da igreja, que é: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado a quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam por ele, com amor, a saber, a sua vinda. Aquela igreja que ele disse que edificaria, ele o fez. Agora ele vem novamente para acertar as contas com a sociedade e com a igreja também. Então eu gostaria aqui de ler, para finalizar, um escrito por um pastor da Igreja Batista de Itacuruçá. É um dos meus arquivos mais antigos que eu tenho no meu acervo de estudos que eu já fiz ao longo da minha vida. E eu gostaria de passar para finalizar a aula estudo de hoje, a primeira do ano de 2021. Sintomas. Gente cansada de igreja. O que tem apagado o nosso dom que está precisando ser reaceso? O cansaço da igreja? Por vezes na igreja sobram línguas para criticar destrutivamente e faltam braços para fazer. Veja como está você e se aliste no grupo dos que usam seus braços para trabalhar, mas nunca a língua para destruir. Por vezes na igreja sobram dedos para apontar os erros dos outros e faltam ombros para sustentar os que querem ficar firmes. Veja como está você e seja um ombro para quem precisa. Por vezes na igreja sobram olhos para ver as brechas e falta de disposição para tapar uma dessas brechas. Em outras palavras, por vezes na igreja sobram lépidas pernas para escorregar dos compromissos e falta vigor para se pôr a caminho. Nós somos capazes de fazer belos diagnósticos identificando os problemas da igreja. No entanto, nós nos esquecemos que quando não nos empenhamos na solução dos problemas, nós somos os problemas. Veja como está você e se disponha a se pôr na brecha para ser usado por Deus para reparar a iniquidade. Por vezes na igreja sobra cérebro para discutir temas irrelevantes e falta inteligência e criatividade para encontrar soluções novas para um tempo novo que tem as carências ou as necessidades de sempre. Veja como está você e empregue sua inteligência para discutir soluções criativas para os problemas da igreja no alcance do mundo, no evangelismo. Enfim, por vezes, na igreja sobram palavras de compreensão e entendimento, e faltam ações de compreensão e entendimento. Veja como está você e se integre no exército dos que se empenharam em entender, compreender e amar. Por isto e por outros fatores, há muita gente cansada de igreja. Gente que logo ficará cansada de Deus. Gente que logo se afastará de Deus. E às vezes, irremediavelmente. Há gente cansada por ter feito muito e acabou sufocada pela incompreensão e pela crítica. Há gente cansada por não ter feito nada. Há gente que se cansou de sua própria acomodação. Para 2021, mude
suas ideias a respeito de tudo que você ouviu nesta aula de hoje. Peça a ajuda de Deus e Ele te concederá. Deus vos abençoe nesta nova semana e até o próximo estudo, se Deus assim o permitir.